Shabbat Shalom, Haverim, Shabbat Shalom, Lekulam. Estamos aqui em mais um Shabbat, né? O Shabbat que o Eterno nos ordenou, né? Nos determinou para consagrá-lo, para torná-lo santo. Ou seja, não é o sábado que é santo, é nós que tornamos o sábado santo, porque nós paramos tudo para cumprir o mandamento que o Eterno nos determinou. Ele disse as seguintes palavras para Moshe: Zahor et Yom ha-Shabbat le-Kadisho. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Ele não disse isso uma vez só, né? Ele disse várias vezes, né? Várias vezes. Né? E hoje nós estamos no Shabat, né? Que para alguns que gostam de transgredir os mandamentos do Eterno, é Sexta-feira da Paixão. Sexta-feira Santa. Eu não pude deixar de comentar sobre isso, não é o assunto da Parashá, né? Mas eu tenho que comentar, porque nunca houve Sexta da Paixão. Isso é a maior mentira que o cristianismo prega. Primeiro que Yeshua, ele não morreu na sexta-feira, ele morreu na quinta, e ele não ressuscitou, né, no domingo de manhã, ele ressuscitou no domingo à noite, que é a noite do sábado, já é domingo. Agora, Gregório, né, implantou esse calendário que o mundo segue hoje, que é o calendário gregoriano, para respaldar essas adulterações e esses dogmas lucrativos, né? Porque essa Sexta da Paixão, ela é um dogma lucrativo, ela rende dividendos, né? Tanto para a religião como para o comércio, né? Ou seja, hoje é tudo fechado, mas amanhã, né, que é o Shabat, que já começou hoje, ou seja, o dia de hoje foi tudo fechado. Mas hoje, agora que é o Shabat, e amanhã, quando o dia clarear, está tudo aberto, em total descumprimento dos mandamentos do Eterno. Ou seja, o povo segue uma falsa doutrina, né? um falso dogma, uma falsa tradição. Por isso que Yeshua disse: invalidais a palavra do Pai, a palavra do Eterno, por conta da vossa tradição. Quando ele disse a palavra do Eterno, ele estava falando do quê? Do Novo Testamento adulterado pela Igreja Católica e o romanismo? Ou ele estava falando do que a Igreja Católica chama de Velho Testamento, que para nós é a Torá, é a palavra viva do Eterno, que Yeshua ensinou? Ele estava falando do quê? Ele não tinha morrido ainda, o Novo Testamento não tinha sido escrito ainda, então, claro que ele estava falando, né, da Torá, dos profetas, né, e dos livros históricos, né, que estão lá, assim chamado Velho Testamento. A Igreja Católica diz que é velho, que é para ninguém seguir mais, né. Agora, o dízimo está no Velho Testamento, mas é seguido porque, dá lucro. Mas o Shabat, que está no Velho Testamento, não é seguido. Por quê? Porque não dá lucro. Pelo contrário, se guardar o sábado vai dar prejuízo. Vai dar prejuízo, porque o sábado se tornou o dia mais comercial, né? É o dia que alguns setores da sociedade não trabalham e o comércio funciona, então é o dia de se lucrar mais. Então vamos para a Parashá. A Parashá Aharemot, né? E como sempre, o primeiro, logo no início do texto, nós trazemos, né, o nome da Parashá, da Parashot, né, que quer dizer morte, ou após, no caso, Ahare, após, morte, após a morte, né. Então, vamos lá. A Parashá, ela é pequena, só tem 2 capítulos, né, e ela começa lá em Levítico, ou seja, Vaikra 16. Vaikra 16, você pode parar o vídeo aí, consultar a sua Bíblia,
caso a sua Torá. Todo mundo tem a Torá em casa, mas não quer, muita gente não quer seguir a Torá, né, por conta da tradição. E aí ficou bem explicado, né? Eu estava até escutando aqui o barulho lá do romanismo, né, e eu achava que iam passar por aqui, fiquei esperando para poder começar a gravar o vídeo, para não sair, porque o romanismo ele pode se manifestar a hora que ele quer, como ele quer, e da forma que ele quer, porque ele tem o apoio do governo, como antes sempre houve, né? Sempre teve o apoio do governo, o romanismo, porque andam juntos, né? O governo precisa do romanismo para manipular as pessoas e o romanismo precisa do governo para oprimir as pessoas. E aí elas se tornam pagãs e escravas. E vivem uma vida miserável e o pior, vivem uma vida miserável aqui e não vão estar no Olam Rabá, no mundo vindouro, porque eles acreditam que vão para o céu. Todo mundo vai para o céu. Não existe texto que responde a ida do homem ao céu. Não existe. Esse é outro assunto que está lá. Você pode ver no vídeo aí, o último dos últimos dias. Está bem lá para baixo, você pode ver esse estudo lá. O que é que vai acontecer, né, nos últimos dias? É um estudo religiosamente dizendo apologético. Então vamos ao texto. Sim, aí que o romanismo pode pregar. Agora, se eu for botar um carro de som e começar a falar isso aqui, que eu vou falar aqui, eu vou ser preso. As autoridades eclesiásticas religiosas mandam logo me prender, vão dizer que eu estou fazendo arruaça. Como Yeshua fazia arruaça, como Shaul, né, Shaul Rachalia fazia arruaça, como Pedro, né, como todos os outros faziam arruaça, porque não convém falar a verdade, não convém despertar as pessoas, que é muito difícil. Vamos ao texto, a paraxá pequena, vamos lá. E falou Adonai a Moshe, depois da morte dos dois filhos de Aaron, como eu disse, né, após a morte, a paraxá começa com a morte, né, após a morte dos filhos de Aaron, que morreram quando se chegaram diante de Adonai. Disse, pois, Adonai a Moshe, dize a Aaron, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu aparecerei nas nuvens sobre o propiciatório. Com isto, Aaron entrará no santuário com um novilho para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. E vestirá ele a túnica santa de linho e terá ceroulas de linho sobre a sua carne e cingir-se-á com um cinto de linho e se cobrirá com uma mitra de linho. Estas são vestes santas, por isso banhará a sua carne na água e as vestirá. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Depois Aaron oferecerá o novilho da expiação, que será para ele, e fará expiação por si e pela casa. Também tomará os bodes e os porá perante Adonai e à porta da tenda da congregação. E Aaron lançará sorte sobre os 2 bodes, uma para Adonai e a outra para bode emissário, o Azazel, né, que eu não vou comentar sobre isso, esse outro estudo aqui, tá? Quem era Azazel. Então Aaron fará chegar o bode sobre qual cair a sorte por Adonai e o oferecerá para expiação do pecado. Mas o bode sobre que cair e sorte para ser bode emissário.
apresentar-se-á vivo perante Adonai, a fim de enviá-lo ao deserto, como bode emissário. E Aaron fará chegar o novilho da expiação, que será por ele, e fará expiação por si e pela sua casa, e degolará o novilho da sua expiação. E tomará também o incensário cheio de brasas de fogo do altar de diante do Adonai, e os seus punhos cheios de incenso aromáticos moído, e o levará para dentro do véu. E porá o incenso sobre o fogo perante Adonai, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. E tomará do sangue do novilho, e com o seu dedo espargirá sobre a face do propiciatório para o lado oriental. E perante o propiciatório espargirá 7 vezes do sangue com o seu dedo. Depois degolará o bode da expiação, que será pelo povo, e trará o sangue, seu sangue, para dentro do véu, e fará com o seu sangue, como fez com o sangue do novilho, e o espargirá sobre o propiciatório, e perante a face do propiciatório, assim fará expiação pelo santuário, por causa das imundícias dos filhos de Israel, e das suas transgressões, e de todos os seus pecados. E assim fará para a tenda da congregação, que reside com eles no meio das suas imundícias. E nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer expiação no santuário, até que ele saia. Depois de feita expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de Israel, então sairá ao altar que está perante Adonai, e fará expiação por ele, e tomará o sangue do novilho e do sangue. E depois sangue espargirá sobre o altar com seu dedo 7 vezes, e o purificará das imundícias dos filhos de Israel, e os santificará. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, e pela tenda da congregação, e pelo altar, então fará chegar o bode vivo, e Aaron porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem designado. Para isso, assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária, e deixará o bode no deserto. Depois Aaron virá à tenda da congregação, e despirá as vestes de linho que havia vestido quando entrara no santuário, e ali os deixará. E banhará a sua carne em água no lugar santo, e vestirá as suas vestes. Então sairá e preparará o seu holocausto, e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Também queimará a gordura da expiação do pecado sobre o altar. E aquele que tiver levado o bode emissário, levará as suas vestes e banhará a sua carne em água, e depois entrará no arraial. Mas o novilho da expiação e o bode da expiação do pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, serão levados fora do arraial. Porém, as suas peles e sua carne e o seu esterco queimarão com fogo. E aquele que os queimar levará as suas vestes e banhará a sua carne em água, e depois entrará no arraial. E isto vos será por estatuto perpétuo no 7º mês. Aos 10 do mês afligireis as vossas nefesh.
almas. E nenhum trabalho fareis, nem o natural, nem o estrangeiro, que peregrina entre vós, porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante Adonai. E um Shabat de descanso para vós, e afligireis as vossas nefesh, isto é, estatuto perpétuo. Ou seja, ele está dizendo que é um Shabat de descanso. E o Kohen que for ungido e que for sagrado para administrar, deve ser consagrado, né? Houve um erro aqui de grafia. Para administrar o sacerdócio, no lugar de seu pai, fará expiação, havendo vestido as vestes de linho e as vestes santas. Assim fará expiação pelo santo santuário. Também fará expiação pela tenda da congregação e pelo altar. Semelhantemente, fará expiação pelos correntes e por todo o povo da congregação. Isto vos será por estatuto perpétuo para fazer expiação pelos filhos de Israel de todos os seus pecados, uma vez no ano. E fez a Arão como a Yeshua ordenara a Moshe. O erudito hebraísta. Peraí, aqui tem uma nota, tá? O erudito hebraísta, né, em seu editora respectiva declara, página 155 e 157, é neste sentido que a Zohar interpreta o ritual do bode expiatório e o bode Azazel, que no dia da expiação é enviado no deserto. Obviamente, a luta entre Hashem e as forças demoníacas que ele mesmo desencadeou. A comissão tradutora entende juntamente com o estudioso que um bode é sacrificado para Hashem, enquanto que outro é enviado vivo ao deserto para Hashem. Certo? Ou seja, o que a gente pode entender aqui é que o próprio Hashem, como ele diz, eu criei todas as coisas. Né? Diferente do que o cristianismo prega aí, que Satã, né? Ou seja, o diabo, Lúcifer, Satanás, seja lá como eles querem chamar, né? Simbolicamente ou como é que eu posso dizer, folcloricamente, né? Porque esses nomes são folclóricos, se rebelou contra o Eterno. Jamais, impossível, um anjo se rebelar contra o Eterno, né? Porque eles são determinados, pré-determinados a fazer aquilo. Né? E o Eterno disse que criou todas as coisas, então ele criou o bem, como ele criou o mal. Por isso esses dois bodes. E o que a gente pode entender nisso, né? Existem os dois lados. Como o homem teria livre-arbítrio se não existisse o mal. Né? Então, o Eterno ele não permitiu que o mal viesse através do diabo. Ele criou o diabo para exercer o mal. Diabo não, perdão. Ele criou o Satã, o acusador, para, né, acusar o homem dos maus que ele faz. Né? Porque o homem é quem procura o mal. Né? Não tem esse negócio de o Satã vir... Tudo bem, existem as armadilhas, né? Mas o homem é quem procura. Então o homem ele é totalmente responsável pelos seus atos. Ele pode muito bem não querer fazer, mas ele, tudo bem, é induzido, mas a vontade é dele. Né? Como Yeshua fala, né? Satã, ele é o pai da mentira. Desde o princípio ele mente. Então ele vai mentindo e você cai na lábia dele. E quando tem lá o encontro, né?
o Eterno pergunta a Satã, né, ele vem, o texto diz que ele vem prestar conta do seu trabalho ao Eterno, ou seja, não tem esse negócio de inimigo, não. A Satã não é inimigo do Eterno, não. Ele é súdito do Eterno. Ele é súdito, ele está a serviço do Eterno, para dar livre-arbítrio ao homem e acusar o homem das coisas que ele faz. Não quer ser acusado, não faz. Então, o Satã lá acusa Jó, né, de uma falha, que não vem ao caso aqui agora. Vamos continuar na Paraxá, certo? Mas esse texto de Jó é mais uma prova que o Satã ele foi criado e designado para acusar o homem, né, para exercer o mal, ensinar, digamos assim, o mal ao homem, ou mostrar o mal para o homem. O homem escolhe se quiser. 17. Falou mais Adonai a Moshe, dizendo, fala a Aaron e aos seus filhos e a todos os filhos de Israel, e dize-lhes, esta é a palavra que Adonai ordenou, dizendo, qualquer homem da casa de Israel que degolar boi, ou cordeiro, ou cabra, no arraial, ou quem os degolar fora do arraial, e não os trouxer à porta da tenda da congregação, para oferecer oferta a Adonai diante do tabernáculo de Adonai, a esse homem será imputado o sangue, derramou sangue. Por isso será extirpado do povo, para que os filhos de Israel, trazendo os seus sacrifícios, que oferecem sobre a face do campo, os tragam a Adonai. E o Corém espargirá o sangue sobre o altar do Adonai, à porta da tenda da congregação, e queimará a gordura por cheiro suave a Adonai. E nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos demônios, após os quais eles se prostituírem. Isto ser-lhe-á por estatuto perpétuo nas suas gerações. Diz-lhe, pois, qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que oferecer holocausto ou sacrifício, e não o trouxer à porta da tenda da congregação para oferecê-lo a Adonai, esse homem será extirpado do seu povo. Ou seja, poderia ser assim, se não fosse perante Adonai, era feitiçaria, né? Era tomado por feiticeiro. E você note que as instruções que era dada ao povo de Israel, né, eram iguais para os estrangeiros. Não muda nada. O povo que saiu do Egito, os estrangeiros que saíram do Egito, que acompanharam Israel, né, foram assim enxertados, né, poderiam, né, como o texto diz, praticar as mesmas corbanotes. Porque a vida da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas nefesh. Porquanto é o sangue que fará expiação pela nefesh. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel, nenhum dentre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vós comerá sangue. Também qualquer homem dos filhos de Israel e dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que caçar animal ou ave que se come, derramará o seu sangue e o cobrirá com pó. Não podia deixar o sangue exposto, tinha que enterrar. Depois a gente vai entender nas midrashes, né, dos sábios o porquê disso. E todo homem entre os naturais ou entre os estrangeiros que comer o corpo morto ou dilacerado, lavará suas vestes e se banhará com água e será imundo até a tarde. Depois será limpo. Mas se os não lavar, nem banhar a sua carne, levará sobre si a iniquidade. 18. Falou mais Adonai a Moshe, dizendo, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, eu sou Adonai, vosso Elohim, não farei segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes,
nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual vos levo, nem andarei nos seus estatutos, fareis conforme os meus juízos e os meus estatutos guardareis, para andares neles. Eu sou Adonai, vosso Elohim, portanto os meus estatutos e os meus juízos guardarei, os quais, observando-os, o homem viverá por eles. Entendeu? São essas instruções. Então, o Eterno não voltou atrás, não. O Eterno não é homem para voltar atrás no que ele fala, né? Fareis conforme os meus juízos, verso 4, e os meus estatutos guardareis, para andares neles. Eu sou Adonai, vosso Elohim. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, observando-os, o homem viverá por eles. Pela palavra, essa que eu estou dizendo, que eu estou lendo agora. Eu sou Adonai. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para descobrir a sua nudez. Eu sou Adonai. Quando a Torá fala aqui de nudez, sabe-se que é o sexo, né? Não descobrirá a nudez de teu pai e de tua mãe, ela é tua mãe. Não descobrirás a sua nudez. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai, é a nudez de teu pai. A nudez da tua irmã, filha de teu pai, ou filha da tua mãe, nascida em casa ou fora de casa. A sua nudez não descobrirá. A nudez da filha do teu filho ou da filha da tua filha, a sua nudez não descobrirá, porque é tua nudez. A nudez da filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai, ela é tua irmã, a sua nudez não descobrirás. A nudez da irmã de teu pai, a tia, né? Não descobrirás, ela é parente de teu pai. A nudez da irmã da tua mãe não descobrirás, porque ela é parente da tua mãe. A nudez do teu irmão de teu pai não descobrirás, do irmão do teu pai, né? Não te chegarás à sua mulher, ela é tua tia. A nudez de tua nora não descobrirás, ela é mulher de teu filho, não descobrirás a sua nudez. A nudez da mulher de teu irmão não descobrirás, é a nudez de teu irmão, ou seja, da cunhada. A nudez de uma mulher e de sua filha não descobrirás, não tomarás a filha de seu filho, nem a filha da sua filha, ou seja, os netos, né, para descobrir a sua nudez. Parentes são a nudez da mulher e de sua filha. Não descobrirás, não tomarás a filha de seu filho. Ou seja, a neta dela, da tua mulher, né? Nem a filha da sua filha, a neta, né, daquela mulher, para descobrir a sua nudez perante parentas são, maldade é. E não tomarás uma mulher juntamente com sua irmã para fazê-la sua rival, descobrindo a sua nudez diante dela em sua vida. E não chegarás à mulher durante a separação da sua imundície para descobrir a sua nudez. Ou seja, aqui está falando de menstruação. Nem te deitarás com a mulher de teu próximo para copular, para te contaminares com ela. E da tua descendência não darás nenhum para fazer passar pelo fogo perante Moloque, e não profanarás o nome de teu Elohim. Eu sou Adonai, o vosso Elohim. Você percebeu que com sobrinha pode. Você pode casar com a filha do seu irmão, né? Ou talvez o contrário, com o sobrinho, a tia com o sobrinho, o tio pode casar com a sobrinha. Não vi ali restringindo isso. Se eu vi, né, eu passei batido, mas eu não vi restringindo isso. Por quê?
Porque Abraão casou com a sobrinha. Sara era sobrinha dele. Por isso que ali, né, pelo que eu vi, permitiu. Aqui ele diz também, né, que não te deite, não fala que é adultério. Né, você vai se contaminar. Você vai se contaminar, porque adultério é outra coisa. Né, com a mulher do próximo. Né, ou seja, não cobice a mulher do próximo. Cobiçar não é adulterar. Né, ou seja, e a tua descendência dará nenhum para fazer passar pelo fogo. Por que ele está dizendo isso? Porque isso era rituais do povo lá de Moloque, né, do povo de Canaã. Então ele já está dizendo assim, olha, não, isso aqui é muito bom, porque vai fundir com a próxima paraxá que vem por aí, que é a paraxá dos espias, né, quando Moshe resolve mandar espias. Não precisava de espias, porque o Eterno está dizendo tudo o que o povo faz. Né? Não precisava de espias. O Eterno já está falando aqui, ó, eles fazem isso, e vocês não vão fazer igual. Vocês não vão entregar os filhos de vocês a Moloque, queimar no fogo. Como a gente vê no romanismo aí, rituais satânicos no romanismo, ainda eles fazendo isso. Não é aberto, mas tem romano que sabe, né? Vamos falar aberto? Tem católico que sabe, né? Fecha a língua porque eles sabem que a maçonaria e o catolicismo está desenfreado aí, né? Fazendo rituais. E assim, o cristianismo ele é mestre nisso, porque o cristianismo, né, é a religião que absorveu um pouquinho de cada uma, aí tornou-se, né, a mãe de todas, sei lá, né? Vamos lá. Helenista, né? O cristianismo ele é helenista. Saiu pegando um pouquinho de cada um, que existia, né? Ou seja, não das religiões que vêm após o cristianismo, né, como o islamismo e outras, mas das dinastias. Digamos que o cristianismo, né, ele é uma fusão da dinastia judaica, da dinastia egípcia, da dinastia romana, da dinastia grega. Muito da grega tem, né, mais do que essas outras, e por aí vai. Só não é a palavra do Eterno. Está muito longe de ser a verdade, o cristianismo. Tá? 22. Com homem não te deitarás, como se fosse mulher. Abominação é. Não te deitarás com um animal para te contaminares com ele. Nem a mulher se porá perante um animal para ajuntar-se com ele. Confusão é. Confusão, imagina. Com nenhuma destas coisas vos contamineis, porque com toda esta coisa se contaminaram as nações que eu expulso de diante de vós. Gente, o povo acha que o Eterno vai destruir todo mundo. Não. A terra é dele. Não quer seguir os mandamentos? Expulsa. Expulsa. Porém vos guardareis. Por isso a terra está contaminada, e eu visito a sua iniquidade, e a terra vomita os seus moradores. Porém vos guardareis vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma destas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro, que peregrina entre vós, porque estas abominações fizeram os homens desta terra, que nela estavam antes de vós, e a terra foi contaminada. Para que a terra não vos vomite, havendo-a contaminado, como vomitou a nação que nela estava antes de vós. Porém, qualquer que fizer alguma destas abominações, sim, aquele que as fizer serão extirpados do povo. Portanto, guardarei os meus mandamentos, não fazendo nenhuma das práticas abomináveis que se fizeram antes de vós, e não vos contamineis com elas. Eu sou Adonai, vosso Elohim.
pode ver que não existe a palavra Deus, né? A palavra Deus é um nome próprio, que é o Zeus Olimpo, né? O que existia, ó, tem um mosquitinho aqui, o que existia era a palavra Elohim ou Elohá, que eram as entidades que os povos adoravam, né? Porque Deus é só na Grécia, é o Zeus. Zeus, Theos, Deus, Deus. É a terceira declinação. Então, para com isso de achar que existem vários deuses. Não, agora porque o mundo se tornou helenista, então Zeus ficou muito popular. Né, gente? Então, o que é que a gente pode tirar, né, de Aharemot, né, Aharemot, após a morte? Quando o Kohen Gadol recebe a permissão de entrar no Santo dos Santos, no dia em que os filhos de Aharon, Nadav e Avihu, faleceram, Hashem disse a Moshe: veja que o seu irmão Aharon não repita o erro de Nadav e Avihu, porque desejavam estar aproximar-se de Hashem. Entraram no Kohen HaKadashim, no Kodesh HaKodashim, né, o Santo dos Santos, sem permissão. Por causa disso foram punidos. Nenhum hebreu, exceto o Kohen Gadol, deverá jamais entrar no Santo dos Santos. A Shekhinah, divindade, ali repousa. Mesmo Aharon, o Kohen Gadol, pode entrar ali uma vez no ano, que é o dia de Yom Kippur, para fazer o serviço. Se entrar uma quinta vez, será punido por Hashem. Havia apenas uma pessoa que era diferente. Hashem disse a Moshe: tu, Moshe, és diferente, podes entrar no Santo dos Santos a qualquer hora que desejar, porque és extremamente sagrado. Hashem ensinou a Moshe o serviço especial de Yom Kippur. Aplicaremos aqui algumas das, digamos, instruções principais, né? O próprio Kohen Gadol deve realizar todo o serviço no dia de Yom Kippur. Todos os corbanotes oferecidos de Yom Kippur são oferecidos pelo próprio Kohen Gadol, não por qualquer outro Kohen, porque neste dia Hashem perdoa os pecados do povo hebreu, por isso, ou judeu, né? Por isso os corbanotes não são tão importantes, que devem ser oferecidos pelo Kohen mais sagrado de todos. Perdão, gente, os corbanotes são tão importantes, né? Tão importantes. Hoje, gente, a gente não precisa mais fazer Yom Kippur. Essa é a minha visão, tá? Porque Yeshua disse que a qualquer hora podemos entrar no nosso quarto e confessarmos os nossos pecados. Então, Yom Kippur é todo dia, né? Todo dia. Você pode até seguir, né, essa instrução. No dia de Yom Kippur, você fazer, né, uma prece, pedir perdão pelos todos os pecados que cometeu durante o ano. Mas não precisa esperar Yom Kippur hoje, porque o véu se rasgou. Né? O véu se rasgou. Se o véu se rasgou, eu posso entrar toda hora, certo? Somos sacerdócio real, né? A liberdade que Moshe tinha, hoje nós temos. Isso, mas isso diante da Ruach HaKadosh, do Eterno, né? Do mover do Eterno, do sopro do Eterno. Ou seja, através do sacrifício de Yeshua HaMashiach, nós temos acesso. Porque toda vez que nós vamos entrar e reconhecemos o sacrifício de Yeshua HaMashiach, né? Aí nós, digamos assim, fizemos o Yom Kippur, oferecemos o Korbanot, que é Yeshua HaMashiach. Por isso, uma passagem, Paulo diz assim: mas aqueles que não entendem, né, se contaminam quando ele fala, né, que inventam de dizer que ele está falando da Santa Ceia. Né? Isso nunca existiu. Santa Ceia nunca existiu. Né? O que existiu foi a Páscoa, né, que nós comemoramos até hoje, a Pessá. Então vamos lá. O Kohen Gadol vestia 4 vestes de linho, e isso a gente já, né, comentou lá, não vou
comentar aqui. O Kohen Gadol pronunciava o sagrado nome de Hashem em Yom Kippur. O Kohen Gadol entra no Santo dos Santos em Yom Kippur. Ok? Em Yom Kippur, Bnei Israel devem cumprir as instruções especiais. Hashem disse a Moshe todos os anos, em 10 de Tisrei, né, Bnei Israel devem guardar Yom Kippur, o dia no qual eu perdoo os seus pecados. Isso está lá para o final do ano, tá, gente? No mês de Tisrei. Mesmo porque a gente está em Aviv, né? Não é Aviv, é na Pessah. Em Yom Kippur, um judeu deve jejuar o dia inteiro. Aqui ele vai falar como era o ritualismo do Yom Kippur, né? Após a destruição do Beit HaMikdash, o povo judeu perguntou a Hashem: Senhor do universo, não temos mais korbanot para oferecer em Yom Kippur, o que faremos? Hashem respondeu: agora vocês devem fazer avodá, ou seja, o serviço com seus lábios. Rezem a mim ao invés de oferecerem korbanot. Suas tefilot, preces, avodá, serviço, tefilot, preces, me são tão caras como o serviço do Beit HaMikdash. Eis a razão pela qual passamos todo o Yom Kippur rezando e fazendo techuvá, dizendo vidui, confissão de nossos pecados. Em outras orações, o dia de Yom Kippur tem o poder especial de apagar os nossos pecados mais do que qualquer outro dia do ano. Gente, isso é judaísmo hoje, né? Hoje, para mim, está lá na Torá, gente, está lá na Torá. Se você quer cumprir, cumpra. Mas você tem acesso direto hoje. Acesso direto. O dia de Yom Kippur ele não tem poder mais de nada, porque o que tem poder hoje é o sacrifício de Yeshua HaMashiach. Ele é o nosso Yom Kippur. Né? Rabi Akiva costumava dizer: quão fortunados são vocês, Israel, perante quem se purificam, diante de seu Pai nos céus. Hashem é chamado de mikveh, da mesma forma que um mikveh purifica a pessoa que é impura. Mikveh é ritual, tá, gente? Assim Hashem purifica vocês de sua impureza. Em outras palavras, ao fazermos nossa parte para nos purificar, quando dizemos vidui e fazemos techuvá em Yom Kippur, Hashem então remove de nós a impureza. Gente, quando Shaul Hachalê disse assim, que as coisas lá do passado são como sombras das coisas futuras, está aí o Yom Kippur. Né? No Yom Kippur se fazia prece, entregava os korbanot, se fazia prece. Aí depois os korbanot não pôde ser mais feito, porque o templo, né, foi destruído, né, e o korbanot é Yeshua HaMashiach, então nós fazemos as preces. E isso vai acontecer no mundo vindouro, tá? A gente vai continuar fazendo essas preces. Não devemos adiar a techuvá. Na juventude, um judeu de nome Reish Laquish, né, e 2 de seus amigos eram salteadores de entrada. Ladrão. Costumavam render viajantes e roubá-los de seus bens. Certa vez, Rabi Yohanan encontrou o jovem Reish Laquish e ficou impressionado com ele. Você deveria desistir de sua ocupação. Imagina, como o judeu tem cuidado no pronunciar as palavras, né? Você devia desistir dessa sua malandragem, né? Mas não, da sua ocupação pecaminosa e devotar forças e mente ao estudo de Torá, disse-lhe. Reish Laquish ouviu Rabi Yohanan e disse aos amigos: começarei a estudar no Beit HaMikdash, casa de estudos. Querem me acompanhar? Perguntou, né? Mas os amigos não se interessaram. Preferiram continuar saltantes. Quando o Reish Laquish começou a estudar a Torá, tornou-se cônsul
da gravidade de seus erros. Jejuou, rezou, confessou seus pecados e prometeu a Hashem que jamais retornaria a seus antigos dias de perversidade. Gente, esse jejuou aqui, em lugar nenhum das Escrituras a gente vê o Eterno pedindo para a gente jejuar. A gente jejua, né, por, digamos assim, demonstração, não tem valor nenhum, tá? Não tem valor nenhum. Mas nós jejuamos por, digamos assim, uma demonstração de que estamos sacrificando a carne e dando lugar à ruá do Eterno. Hashem aceitou sua techuvá, gente, é retorno, né, arrependimento, e perdoou-o integralmente. Resh Lakish tornou-se tão profundamente interessado no estudo de Torá que permanecia constantemente no Beit HaMikdash. Tornou-se um famoso mestre de Torá, conhecido também por sua confiança em Hashem. Nunca guardava dinheiro, ao contrário, costumava dividi-lo entre os pobres. Hashem fez com que Resh Lakish e seus 2 amigos morressem no mesmo dia. Aí, gente, aqui entra Midrash, tá? Isso aqui é uma Midrash. Isso não quer dizer que aconteceu. Isso vai acontecer. Isso aqui é bem parecido com Lucas 16, aquela Midrash que Yeshua conta do rico e de Lázaro. Tá? Isso aqui é a mesma coisa. Quando Yeshua contou aquilo ali, é porque ele estava tentando trazer esse tipo de Midrash para aquela época. Dizer que não existe arrependimento após a morte, né? Ou seja, depois da morte segue-se o juízo. Mas esse juízo aqui só acontecerá na ressurreição. Tá? Quer dizer que depois de morrer, o Eterno vai conversar com você, não, tá morto. Na ressurreição é que vai acontecer isso. Os 2 companheiros puderam ver que Resh Lakish fora conduzido ao Gan Eden, paraíso, enquanto os anjos carregavam suas almas até uma parte do Guerrinom. É a palavra que tem lá, que Yeshua utiliza, gente. Guerrinom, que a Igreja Católica traduziu por inferno, adulterou por inferno. Mas Guerrinom é o lugar de extermínio, ou seja, fogo. É onde ficava o lixão de Jerusalém. Eu falo sobre isso no estudo Os Últimos dos Últimos Dias. Onde ladrões e assaltantes eram castigados. Viu? E Yeshua diz assim, é melhor que tu entres para o mundo vindouro, né, ou seja, tu vivas, do que, né, sem uma mão. Se a tua mão te faz pecar, né, melhor que você entre para o mundo vindouro sem a mão, do que todo o corpo ser jogado no Guerrinom, no lixão, no fogo, onde os ladrões eram castigados. Aí assim, essa Midrash de Yeshua sobre Guerrinom deu origem a inferno, o inferno de Dante, que a Igreja Católica viu muito lucro, né, nessa invenção de Dante. Então os ladrões, né, Senhor do mundo, isso não é justo, gritaram ambos. Conhecemos o judeu que foi levado ao Gan Eden. Nós 3 costumávamos assaltar as pessoas juntos. Merecemos tratamento igual. Hashem respondeu-lhes, Resh Lakish fez techuvá e vocês não. Então faremos techuvá agora. É assim que o catolicismo prega, né? Purgatório. Responderam os 2, né? Tarde demais, declarou Hashem. A pessoa pode fazer techuvá apenas quando vive. Depois que morre, é recompensado pelo que fez durante sua vida. Ou seja, a palavra do Eterno também diz que ele, se a pessoa fez o mal e antes de morrer se arrependeu e começou a fazer o bem, o Eterno não vai, né, impor, ou seja, o mal que ele fez não vai sobrepor o bem que ele fez antes de morrer. Mas, se a pessoa fazia o bem e resolveu fazer o mal e morreu fazendo o mal, o bem que ele fez não vai sobrepor
né, o mal que ele fez antes de morrer. Ou seja, o que vale é como termina e não como começa. Se você terminou a sua vida, né, fazendo o bem, isso é o que vale para o eterno. Ou seja, você fez techuvá, você se arrependeu. Né? Isso em vida. Um homem é comparado a um viajante fazendo uma viagem pelo oceano. Os víveres que preparou quando estava na terra, terá o seu dispor no navio. Aqueles que nada prepara, morrerá de fome. Esta história nos ensina que um judeu jamais deve adiar a techuvá. Se souber que cometeu uma falha, deve tomar a resolução de jamais repeti-la. Entretanto, Hashem selecionou um tempo especial para fazer techuvá, Yom Kippur. Nesta época, Hashem aceita techuvá mais facilmente. Ou seja, gente, se o camarada fez um mal e morre antes de Yom Kippur, né, aí não dá, né? Por isso que nós temos hoje Yeshua HaMashiach, né, que nos ensina o caminho. Quais os pecados que Hashem perdoa em Yom Kippur? Né? Algumas transgressões não são perdoadas em Yom Kippur, mesmo que a pessoa faça techuvá. Né? Ofensas cometidas com a certeza de que serão perdoados em Yom Kippur. Ou seja, vou fazer isso porque em Yom Kippur eu vou ser perdoado. Se alguém diz, cometerei pecados durante todo o ano, porque sei que Hashem me perdoará, assim que eu fizer techuvá em Yom Kippur, estas transgressões não serão perdoadas, porque isso é premeditação, né? Você premeditou aí o pecado. Ofensas feitas ao próximo judeu, a menos que ele peça perdão. Se um judeu pecou contra Hashem, por exemplo, e se realizou trabalho proibido no Shabat, Hashem o perdoa após fazer techuvá. Mas se um judeu ofende o próximo judeu, por exemplo, insulta um amigo, sua techuvá não é suficiente. Deve também procurar o amigo e pedir-lhe perdão. Isso Yeshua ensina. Depois diz que Yeshua não ensina, né, a Torá. Ele diz assim, ó, antes de tu colocar a tua oferta no altar, vai e pede perdão. Vai e pede perdão. Né? Ó, se tu falar mal do teu próximo, isso é lashon hará. Vai e pede perdão. Porque falar mal da outra pessoa é mesmo que assassiná-la. Yeshua ensina tudo que está na Torá. Não adianta dizer que não. Não adianta vir com o cristianismo, hoje vivemos na graça, porque a lei foi... Não. As instruções são as mesmas. Ele simplesmente Yeshua veio planificar as instruções, torná-las plenas, entendidas, né, para todo mundo, ser igual para todo mundo. Então, quando fizer techuvá a qualquer tempo, e particularmente antes de Yom Kippur, assegure-se de pedir perdão a cada pessoa que tenha ofendido. Como nossos ilustres sábios pediam perdão uns aos outros. Essa é legal. Escuta só. Rabi Irmiyahu teve um desentendimento com Rabi Abá e decidiu aplacá-lo. Quando chegou à casa de Rabi Abá, sentou-se no degrau da porta da entrada. Neste exato momento, a empregada saiu, estava carregando água suja e derramou um pouco sobre Rabi Irmiyahu. Estou me transformando em lixo aqui? Disse ele. É melhor ir-me embora. E começou a voltar para casa. Neste interim, Rabi Abá ouviu o que a empregada fizera e correu atrás de Rabi Irmiyahu para desculpar-se com ele. Quando Rabi Irmiyahu ouviu, voltou-se para pedir desculpas. Mas Rabi Abá disse, nada disso. Eu é que devo pedir perdão e não o contrário, porque você foi maltratado em minha casa. Perdoaram-se mutuamente e renovaram sua amizade. Aí vem aqui a
a passagem que Bene Israel não podem oferecer um corban fora do Mishkan, né? Adão e Noa, bem como nossos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacob, construíram altares sobre os quais ofereciam corbanot a Hashem. Mas, uma vez construído o Beit HaMikdash, Hashem ordenou: nenhum judeu pode oferecer-me um corban sobre o altar fora do Mishkan ou do Beit HaMikdash. Caso eles tivessem recebido permissão de construir altares em qualquer lugar, os judeus logo teriam imitado as nações não judaicas, que construíam tais altares para ídolos, já que um judeu sempre deveria ir ao Mishkan ou ao Beit HaMikdash para fazer sua oferenda. Não chegaria a oferecer sacrifícios a ídolos. Entendeu, gente? Foi aquilo que eu disse. Eu não disse que se eles fizessem sacrifícios fora do Beit HaMikdash, era o mesmo que feitiçaria, né? Porque não estaria sendo oferecido a Hashem, né? Fora do arraial, eles iam começar a imitar, como fizeram, né? Como fizeram. Depois de Salomão, aí começou a bagunça. A mitzvah de Kisuir Hadam, né? Cobrir o sangue de animais selvagens, cachê e pássaros, né? Hashem ordenou: se você abater um cervo ou um pássaro, deve cobrir o sangue com terra por cima ou por baixo do animal. Entretanto, não é necessário que o sangue de animais domésticos que abatemos seja coberto, né? Como a vida de uma pessoa depende do sangue, a Torá ordena que tenhamos respeito por todo tipo de sangue, assim como devemos enterrar uma pessoa morta, porque seria desrespeitoso não cobrir seu corpo com terra. Também devemos respeitar o sangue de animais silvestres e aves cachê, cobrindo-o. Por que animais selvagens merecem ter seu sangue coberto? Aqui vem o Midrash, né? No início da Torá, Parashat Bereshit, né, lemos a história de Caim e Hever, né, filhos de Adão. Caim assassinou o irmão porque estava com inveja dele. Quem enterrou Hever? O Midrash nos conta que os pássaros e os animais da selva cavaram um buraco e ali puseram o corpo de Hever. Hashem recompensou-os pela boa ação. O Sholchet diz uma barahá ao abater qualquer animal ou ave, cachê, vacas, ovelhas e cabras merecem apenas aquela barahá feita sobre eles. Entretanto, animais selvagens, cachê, como o cervo e aves, recebem uma segunda mitzvah, como recompensa por sua boa ação. Tem o seu sangue coberto. O shochet ou outro judeu que esteja presente diz uma barachá adicional antes de cobrir o sangue. Aí aqui vem, né, a rayot, né, que são as relações maritais proibidas, né? Moshe falou a Bene Israel: quando vocês vierem do Egito, viram que os egípcios tiveram relações incestuosas com parentes próximos, irmãos com irmãs e mãe com filhos. A corrupção moral dos egípcios atingiu seu auge no tempo em que os judeus lá chegaram. De todas as partes do Egito, aquelas faziam fronteiras com os bairros judeus excediam as outras em obscenidades. Contudo, mesmo dentro deste antro de perversão, depravação, a pureza moral da família judaica permaneceu intacta. A nação judia era como uma rosa entre os espinhos. Shin Hashirim 2:2. Shin Hashirim 2:2. Agora você, Israel, estavam a caminho de Canaã, uma terra que também continha os tipos mais baixos de perversão. Quando vocês chegarem à terra de Canaã, novamente verão os cananitas se relacionarem com parentes próximos. Vocês, povo judeu, não podem imitar este comportamento perverso. Eu lhes imploro, em nome de Hashem, que ao entrar naquela terra, continue dignos do título uma rosa entre espinhos. Mantenha-se distante de todos os matrimônios proibidos.
Hashem ditou a Moshe uma lista de relações maritais proibidas, salientando: sei que os judeus são de natureza refinada e estão muito além das atrocidades aqui mencionadas. No entanto, estou enumerando-as com todos os detalhes por serem comuns entre os povos. Mesmo o maior tzadik é susceptível ao seu meio ambiente. Aqui estão alguns dos casamentos proibidos, né? Um judeu não podia desposar sua mãe, madrasta, irmã, filha, neta ou tia ou nora. Não podem casar-se com uma mulher e pegar sua irmã, filha ou neta como segunda esposa. Entretanto, se sua mulher morre, ele tem permissão de desposar a irmã dela. Viu que sobrinha não entra? Sobrinha pode. Relações maritais com parentes próximos. Adultério com uma mulher casada. Coabitar com alguém do mesmo sexo. Aqui os sábios dizem que é adultério, né? Mulher casada. Chega a ser um adultério, porque ela vai voltar adulterada para o marido. Coabitar com animais, relações maritais ou qualquer contato íntimo com uma nidá. Uma mulher retém o status de nidá até ter imergido em um mikvê. Está falando da menstruação, né, gente? Nidá e menstruação. Linguagem bem complicada, né? Eles usam. Um judeu não pode contrair um matrimônio proibido, mesmo se for ameaçado de morte por não obedecer. Imagina, não quero, então você vai morrer, então tá certo, me mata, mas eu não vou casar com ela. Se ignorar as advertências da Torá e intencionalmente fizer o casamento proibido, Hashem diz: punirei este judeu com karet, que significa cortar. Esta é a pior das punições possíveis, pois esta pessoa é cortada, digamos assim, né, de Hashem. Ele colocou aqui a palavra espiritualmente, não encaixa espiritualmente, ele é cortado, né, da presença de Hashem e do resto do povo hebreu, judeu. A imoralidade é odiada por Hashem, e ele é kadosh, sagrado. Alguém que cai em depravação moral remove a si mesmo do seu Criador. A Torá adverte que Hashem nos livre. Se muitos judeus cometerem esta transgressão, a terra irá cuspi-lo fora, o que significa que o povo hebreu será expulso da ilha de Israel. E foi o que aconteceu, né, gente? Eles começaram a perversidade, tanto que, né, Babilônia veio e tragou eles. Como um estômago delicado que não tolera comida estragada, Eretz Israel é tão sagrado que não pode abrigar hebreus que cometam transgressões. Os cananitas que habitaram a terra antes de chegarem os judeus foram expulsos porque cometeram terríveis pecados. Mas se o povo judeu falha, é muito pior, porque são como príncipes, são o povo santo de Hashem. Gente, nós vemos Israel hoje, né, que é esse Estado sionista, né, que toma terreno onde se constrói igrejas cristãs. Né, não tenho nada contra, quem quiser seguir o cristianismo, siga. Eu não sigo religião nenhuma. Israel, ele aprovou o aborto, lá se faz aborto. Né? Israel hoje, o Estado sionista judeu, ele tem marcha gay, né? Ou seja, passeata gay. Né? Então, essa terra vai cuspir aquele povo que está lá. Quando Yeshua HaMashiach voltar, vai cuspir todos que estão lá. Porque o povo do Eterno não está em Israel hoje. Está espalhado pelo mundo. Está espalhado pelo mundo. A diáspora fez isso. A perseguição fez isso. O romanismo católico fez isso. A Igreja Católica investiu pesado, né, para exterminar tanto a tradição escrita como a oral dos ensinamentos de Yeshua HaMashiach e implantar o Evangelho. O Evangelho não tem nada a ver com Boas Novas, não, gente. Boas Novas é Besserot, a palavra. Evangelho é o nome do general que a Igreja Católica resolveu homenagear.
Ele perseguia os judeus na época da Inquisição, ou aceitava o catolicismo ou morria. E aí a Igreja Católica resolveu homenagear esse homem colocando o nome dos sinóticos, dos 4 livros, Nazarém, né, de Evangelho. O Evangelho não tem nada a ver com as boas novas de Yeshua HaMashiach. Jesus Cristo é um nome pagão, Jesus, né, Jesus, né, ele, porco, em grego, ele, cavalo, em hebraico, né, Senhor, Elohim, cavalo, em hebraico, como você queira chamar, mas sus, em grego é porco, sus, em hebraico é cavalo. Tem o que discutir se foi coincidência ou se foi por maldade que colocaram esse nome na biografia do Mashiach. Eu não sei dizer. Para mim foi maldade, né? E maldade das mais perversas possíveis, né? Satã usou homens maus, né? Instruiu homens maus para fazer isso. E está descrito lá em Daniel, né? 8, 10, 12, né? E ele tomou posse de tudo, né? E está falando do Império Romano, lê lá, né? Daniel, profecia de Daniel. Aí Yeshua vem e diz assim, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada, né? Tudo foi profetizado, né? Que o catolicismo ia fazer através do cristianismo implantado, né? No 3º século por Constantino. Ainda vem dizer que essas tradições católicas têm 2000 anos. Conversa fiada, né? Ninguém é menino aqui não. Sabemos que o catolicismo começou no ano 3, no ano 3, né? 300 anos depois da morte de Yeshua HaMashiach, que aí começou os concílios, e os concílios começaram a implantar os dogmas lucrativos para a mãe de todas poder ter o apogeu que tem hoje, né? Vender indulgências, né? Insultar as pessoas, coagir as pessoas, oprimir as pessoas. Ou você paga a indulgência ou você não toma a ceia que ela inventou. Se você não toma a ceia, você vai para o inferno que ela inventou também, né? E se você for para o inferno, você vai sofrer. Pô, é melhor ser exterminado do que sofrer, né? Todo mundo preferiria a morte, né? Não, pode me matar, não quero sofrer não, me mate, né? Mas não, a Igreja Católica inventou o tal purgatório, porque sofrer é pior do que morrer. Ninguém quer sofrer, prefere morrer, né? E aí, para manipular mais o gado e oprimir mais o gado, né, diz que eles vão para um purgatório para sofrer antes de ir para o céu, e sabe-se lá se vai para o céu. Ninguém vai para o céu, não existe texto dizendo que a gente vai para o céu. Se é a cidade santa, né, a noiva do Cordeiro, né, de Yeshua HaMashiach, se ela vai descer, como é que tu quer subir? Né? Tu quer inverter a ordem, ela vai descer e tu vai subir, tu vai morar lá aonde? Né? Hashem vai descer e tu vai subir, tu vai ocupar o lugar de Hashem lá em cima. Quanta pretensão, quanta pretensão. As precauções para guardar-se de imoralidade não são como se poderia imaginar. Prudência fora de moda que podemos dispensar em termos modernos. Hashem, que moldou a alma humana, é o maior psicólogo, conhecendo os desejos dinâmicos e os instintos que implantou em todos os seres vivos. Por isto, ele nos ordenou a tomar medidas preventivas contra a imoralidade, uma área que provê os maiores testes. Se soltarmos as rédeas no estilo das nações do mundo, nos degradaremos ao nível de um animal. Se, porém, o instinto é domado e empregado para propósitos de santidade, este une o ser humano ao Criador e faz com que a Shekhinah resida em nosso meio. Ok? Está aí o conselho do sábio. Acabou a Paraxá, né? Gente, eu fiz um comentário aí no final, que não tem nada a ver com a Paraxá, mas que sempre vale a pena lembrar, né, dessas coisas. Vamos terminar, né? Vou ler a Berikat Kohanim, como é de costume, para que
você também possa, né, aprender a Bericat Kohanim, né, e ler para todos, né, porque a Bericat Kohanim, né, a bênção sacerdotal, ela não é para você, ela é dirigida ao próximo. E foi o Eterno que disse a Moshe, disse a Aaron, que diga as seguintes palavras: Yevarechecha Adonai veishmerecha yair Adonai panavelecha vihuneka itza Adonai panavelecha veyatzelecha shalom. Elohim Melenimã, Elohim é Rei fiel. Um Shabbat Shalom a todos, né? Até o próximo estudo, até a próxima Parashot, se assim o Eterno permitir. Como o nosso Yaakov, a quem chamam de Tiago, né? Nos ensinou, né? Nos ensinou. Emitzer Hashem, se assim o Eterno permitir. Amém.